Hora de entrevista importante no Bastidores CNN. Vamos conversar com a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sobre a decisão. Tudo bem, deputada? Sempre bem-vinda ao nosso Bastidores. Vamos falar sobre a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de suspender os penduricalhos do serviço público e voltar algumas casinhas para falar sobre a votação dessas propostas na Câmara dos Deputados. Queria te ouvir, deputada, porque a senhora foi uma voz contrária. Ali, inclusive, remando contra a maré, a maioria da base defendendo silenciosamente o avanço dessa proposta, num acordo depois anunciado pelo presidente da Câmara, aos quatro ventos, ali ao microfone, chamou a atenção dos deputados que tinham participado do acordo para votar favoravelmente à proposta. A senhora foi uma voz contrária. Foi lá, se juntou até vozes da oposição nesse mesmo sentido, de ir contra a adoção desses penduricalhos. O que fez a senhora defender que essa proposta não avançasse, deputada? Qual é o argumento? A gente sabe que é um absurdo, né? Mas como é que a senhora recebeu essa votação e por que a senhora decidiu, portanto, denunciar esse grande acordo? Primeiro, boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Todos que acompanham a CNN. Mais uma vez, o Congresso, em sua maioria, não totalidade, mas maioria, virou as costas para a população. Na primeira votação que nós tivemos nesse ano de 2026, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto com impacto, um custo financeiro muito alto para o país, e que tem ali tanta coisa absurda que a gente tem que até que ficar escolhendo. Mas só para que as pessoas tenham noção da gravidade do que foi votado e aprovado contra o meu voto na terça-feira, foi criado ali uma coisa tão maluca, tão desconectada da realidade das pessoas, colocando que a cada 3 dias de trabalho, servidores da Câmara e do Senado terão, né, com isso aprovado, a um dia de folga. E se eles não quiserem tirar essa folga, eles podem receber esse salário. Com isso, na totalidade, a gente está falando de servidores que vão receber R$ 77 mil por mês. Tem muita coisa de errada nisso. É errado que a população tenha que trabalhar 5, quando não 6, 7 dias por semana, e servidores públicos que têm conforto, são bem remunerados, trabalhem 3 para ter direito a um dia de folga. É errado que isso seja criado para aumentar o salário desses servidores, contrariando a Constituição brasileira, que coloca um teto. Em resumo, a nossa Constituição é clara: nenhum servidor público brasileiro, não importa com que ele trabalha, pode receber mais de R$ 46 mil. Então, como é que a Câmara vem e aprova um projeto de lei para que alguns servidores possam receber até R$ 77 mil? E eu não sou contra esses super salários, penduricalhos, privilégios, nome é o que não falta. Não é desde hoje que eu sou contra essas coisas. É desde o começo do meu primeiro mandato, quando eu comecei a me juntar a outros parlamentares da esquerda e da direita para ser contra super salários e apresentar projetos para a gente acabar com isso. E aí a gente está falando aqui desses penduricalhos que vão inflando o salário dessa pequena elite, mas que a gente não se esqueça, porque eu tenho um projeto para isso também, que é um absurdo férias de 60 dias, como a gente tem no judiciário, e eu vi que vocês comentaram mais cedo também, absurdo que quem comete um crime seja punido, entre aspas, com uma férias, uma aposentadoria compulsória, perdão. Mas devolvo a palavra para vocês. Eu gostaria que a senhora explicasse esse projeto da senhora para essas férias remuneradas. É uma tentativa de acabar com elas, de reduzi-las? Exatamente. Gustavo, são 2 projetos com os quais eu venho trabalhando já faz um tempo, porque infelizmente não há tanto apoio assim na Câmara a esses projetos. Um deles é um projeto de lei um pouco mais simples, que ele vem para acabar com essa farra. Inclusive, o que o Flávio Dino, nosso ministro, coloca ali na decisão dele para acabar com os supersalários, ele coloca que a Câmara precisa aprovar um projeto de lei para trazer mais clareza, para trazer mais transparência sobre isso. E eu já apresentei esse projeto de lei, que é o quê? Nem tudo pode ser verba indenizatória, que é esse exemplo. Você criar um puxadinho, né? O servidor vai trabalhar 3 dias, aí ele tem direito a uma folga, ele não tira a folga, ele vende a folga, ele recebe salário. É claro que isso é uma invenção para inflar o salário. E indenizações que não fazem sentido. A pessoa mora, trabalha num único lugar, aí ela tem direito a ser indenizada pela moradia.
Isso não acontece com a maioria da população, isso não acontece em empresa nenhuma. Estou dando aqui alguns exemplos, mas são esses, por isso que a gente chama de penduricalho, são esses puxadinhos que vão inflando o salário. E a gente tem notícia toda semana, e a imprensa vem denunciando isso, de pessoas que estão na elite do judiciário e que recebem salários mensais de R$ 500 mil por mês, R$ 750 mil por mês. Enquanto a gente vai ver, tá o policial, tá a enfermeira, tá o professor, tá a base da sociedade vivendo com 2 salários mínimos no máximo. Então, esse é um projeto. O outro projeto que eu apresentei, ele requer mais votos para passar, é uma emenda à Constituição. Eu ainda estou coletando assinaturas, porque ele vai para além da questão salarial. Ele vai no cerne de alguns privilégios que não cabem no Brasil de hoje. Um deles é essa história do judiciário ter 2 meses de férias. A população inteira tem 1 mês de férias. Por que que uma pequena elite vai ter 2 meses? A outra coisa, a aposentadoria compulsória. A pessoa é pega num assédio, numa corrupção, cometendo todo tipo de crime. Aí qual que é a punição dela? Não é perder o emprego, não é, enfim, sofrer as consequências que a população como um todo sofreria naquele lugar, mas é ser aposentada compulsoriamente, ou seja, um juiz comete um crime e ele recebe um prêmio. Ele vai para casa com salário, aposentado, sem ter que trabalhar. Eu estou resumindo porque os 2 projetos são muito extensos, mas, de novo, esse não é um problema só de hoje. Infelizmente, a gente não consegue calcular tanto, né? Tem muita gente fazendo esse esforço, Movimento Pessoas à Frente, tem muita gente da sociedade revoltada com isso. Mas a coisa é tão não transparente, tão por baixo dos panos, que a gente não consegue nem estimar direito o valor. O cálculo por baixo que a gente conseguiu fazer foi de pelo menos 10 bilhões de reais por ano que a população está pagando de salários inconstitucionais, acima desse teto de R$ 46 mil, e que, de novo, não valorizam o serviço público. Serviço público tem que ser valorizado. O servidor da ponta tem que ser reconhecido, tem que ser bem selecionado, bem remunerado. Não é disso que a gente está falando. R$ 500 mil, R$ 1 milhão de remuneração mensal não é reconhecimento. Enfim, vou até poupar aqui as palavras, mas é inconstitucional, é imoral e a gente precisa aproveitar esse movimento do STF com o ministro Flávio Dino para pressionar o Congresso Nacional. Uhum. O Matheus Teixeira, o nosso analista, tem uma pergunta para a senhora. Matheus. Boa tarde, deputada. Obrigado pela entrevista. Eu queria que a senhora avaliasse o comportamento do governo federal e do partido da senhora, PSB, nessa votação. Salvo engano, foi aprovado em votação simbólica, Rede e Novo orientaram contra, Rede, PSOL, Federação e Novo orientaram contra, mas a senhora também, como deputada, mas o PSB, salvo engano, não orientou contra, nem o PT. Como a senhora avalia e por que o governo e o PSB se posicionaram dessa maneira? Matheus, na vida pública a gente faz os embates, se posiciona, mas também tem que ter muita tranquilidade e muita compreensão quando a nossa posição ela não convence, ela não é majoritária. Infelizmente, essa posição de ser contra esse aumento de salários para a elite do serviço público que está ali na Câmara, no Senado, não foi a posição majoritária do meu partido, então os votos estavam divididos, acredito que isso aconteceu em outros partidos também, e aí nesse acordo que foi feito de sequer ter uma votação, ser tudo tão corrido, de uma hora para a noite, se eu não me engano foram 5 horas de votação, aí o que acabou foi, as pessoas não puderam registrar o voto individualmente, o que seria bom, porque a gente iria expor cada um, e aí teria que explicar para a população porque votou sim ou não. Então, quem estava muito contra e tem essa pauta como eu tenho, eu fiz questão de redigir uma declaração de voto. Que é o quê? Eu quero que fique registrado para a história e para os meus colegas que eu sou contra essa safadeza que está acontecendo aqui. Mas nesse contexto, que foi uma votação simbólica, os parlamentares nem puderam, muitos gostaram, né, obviamente, mas registrar o voto, os partidos fizeram um acordo com o presidente Hugo Mota, fizeram essa votação de forma simbólica e acho que é até uma oportunidade para que a gente questione os parlamentares. Aqueles que não declararam voto como eu declarei, como é que se posicionam? Até para que a gente entenda se naquele momento de fato havia uma maioria esmagadora, como está se dizendo que havia. Deputada, eu queria avançar um pouco, até para entender a partir da semana que vem como o assunto deve ser tratado internamente. A gente
estava na expectativa de um veto parcial do presidente da República, que até ganha força com essa decisão do ministro Flávio Dino. Mas qual deve ser o comportamento dos deputados, dos senadores, diante do freio dado pelo Supremo Tribunal Federal? O que a senhora tem ouvido já nessas conversas, né? Vocês costumam ali nos bastidores tratar desses assuntos e reagir a essas reações. Então, o que a senhora imagina de postura do Congresso Nacional? Até agora, as cúpulas estão silentes diante da decisão do Flávio Dino. Tainá, a relação entre os diferentes poderes no Brasil, ela está bastante esgarçada. Acho que a gente está longe de um cenário ideal, de mais diálogo, de mais harmonia. Mas é em momentos como esse que eu acho que fica claro para a gente que são relações esgarçadas não porque, enfim, alguém não tenha feito a sua parte, alguém tenha brigado mais do que deveria. Quando a gente vê uma situação como essa, em que um Congresso faz uma votação que prejudica a população, seria a omissão do Executivo, por exemplo, não vetar um projeto desse. Então, eu sinceramente espero que o presidente Lula vete esse projeto. E seria omissão, na minha leitura do STF, não pontuar que isso é inconstitucional. Eu não tirei da minha cabeça. Eu não preciso aprovar nenhum dos meus projetos para poder dizer que hoje salários acima de R$ 46 mil são inconstitucionais. E sempre foram. Isso está na nossa Constituição lá de 88. O que acontece é que esse valor vai sendo reajustado. Então, é claro que um veto da Presidência da República, essa decisão do ministro Flávio Dino, acirram os ânimos, esgarça um pouco mais as relações. Mas acho que a gente tem que pensar num outro componente que geralmente é esquecido na política brasileira, que é a população. É isso que a população espera da gente. Quantas vezes, quando eu venho e me posiciono contra o absurdo, eu ouço também. Mas, Tabata, a política já é tão mal falada, as pessoas têm uma visão tão negativa, você está piorando isso. E eu acho que isso não faz sentido. Até porque senão parece que não tem ninguém lá que está enxergando o absurdo. E a gente teve exemplos positivos. A Câmara aprovou uma absurda PEC da blindagem, PEC da bandidagem, para proteger políticos criminosos. A gente foi para a rua. A gente conseguiu enterrar esse projeto no Senado. A Câmara também, contra o meu voto, aprovou um projeto para aumentar o número de deputados. A gente conseguiu pressionar tanto que esse negócio foi enterrado. O presidente Lula vetou. Essa discussão nem acontece mais hoje na Câmara dos Deputados. Então, é claro que a situação está acirrada e a gente tem que trabalhar por mais diálogo, por mais harmonia. Mas vamos tomar cuidado para não deixar que usem esse argumento só quando é conveniente para os corruptos, só quando é conveniente para quem só pensa no dinheiro. Então, acho que a gente vai conseguir mais harmonia, mais diálogo, convencendo a população de que o voto para o Congresso importa, que a gente precisa debater mais o que está acontecendo e não pedindo que os demais não se posicionem. Então, acho que a próxima semana vai ser bem acirrada, vai ser de muito debate, mas eu acho que é nosso papel derrubar essa proposta que foi aprovada. Deputada, e mesmo diante de todas as críticas da sociedade em relação a esses penduricalhos, nós tivemos uma fala do presidente da Câmara dos Deputados dizendo que quer aumentar a verba de gabinete dos parlamentares. Como a senhora vê esse posicionamento de Hugo Mota e de que maneira a Câmara dos Deputados tem cobrado do governo federal um ajuste fiscal que ela própria não faz? Gustavo, eu vou me repetir aqui. Eu entendo que o presidente Hugo Mota, o presidente Alcolumbre, muitas vezes, eu já ouvi isso deles, não representam sequer posições deles, estão representando a visão ali da maioria do plenário. Mas me entristece muito que essa seja a visão da maioria do plenário, porque me parece que está tão desconectado da realidade da maioria da população. 80% da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos, quando a gente olha para a renda per capita. Como é que a gente acha razoável aumentar o salário da elite do serviço público? Então, e não vamos nem falar da dona de casa, do pedreiro, da diarista, que é o lugar de onde eu venho. Vamos falar dos próprios servidores públicos. É incomparável o quanto recebe um policial, o quanto recebe uma enfermeira, o quanto recebe professores da educação básica. Então, me parece que Brasília se desconecta do resto do Brasil, sabe? E aí falta ir para a rua, falta ver o quanto que as pessoas se matam para estudar.
para não tirar os filhos da escola, para conseguir abrir um pequeno negócio, para poder sonhar com uma reforma simples da casa. Então, desculpa, mas a maioria dos meus colegas, se esse é o sentimento da maioria, estão desconectados da realidade do povo brasileiro. E aí, espero eu que a resposta venha na urna, não com violência, não com sentimento antipolítica, mas é na urna que a gente tem a possibilidade de dizer, olha, eu não tolero mais isso. Eu não quero mais isso para o meu país. E aqui qual que é o perigo? Eu venho alertando muito para isso. Esse ano a gente vai votar em 6. São 6 números que a gente tem que digitar na urna. Todo mundo, ou quase todo mundo, saiu uma pesquisa, né, do IDEA essa semana. A maioria das pessoas já sabem quem vai votar para presidente da República. Beleza. Para governador, provavelmente a pessoa vai tentar espelhar mais ou menos o voto para presidente da República. Mas e o senador 1? E o senador 2? E o deputado federal? E o deputado estadual? Esse é um voto que é decidido na última semana. E às vezes porque alguém falou, porque o seu candidato a presidente da República mandou, porque você pegou um santinho. São esses votos que se dá sem pesquisa, sem pensar, que depois estão lá representando a gente de um jeito ruim e votando projetos que são ruins para a maioria da população. Então, eu sinto que eu sou até assim, a chata desse negócio de que eleição importa, que voto do Congresso importa. Mas hoje o Congresso Nacional tem mais impacto na nossa vida, no dia a dia. Segurança pública, sabe? Se está caro ou não o alimento, do que o presidente da República. Um Congresso ruim, ele impede o presidente da República de trabalhar. E um Congresso bom, ele segura um presidente da República ruim. Então, eu só vejo esse caminho, que as pessoas tentarem, eu não vou convencer ninguém a sair desse fla-flu, dessa polarização para presidente da República. Beleza. Mas vamos separar um pouco os votos? Porque tem muita gente que chega na Câmara com um discurso super ideológico. Eu brinco, né? A briga lá é para ver quem é mais fã do Bolsonaro. E essas pessoas têm históricos tão ruins muitas vezes, e isso não está sendo debatido. Deputada, não podemos deixar a senhora ir embora, se despedir aqui sem falar de eleição, tá? A gente tem acompanhado os movimentos em São Paulo, a senhora tem negociado pelo partido, pelo PSB, a candidatura da Simone Tebet, o ingresso dela no partido. Isso parece que já está bastante encaminhado. Queria ouvir se, de fato, o PSB espera que a Simone Tebet dispute como candidata ao governo, como o partido vai se posicionar e como a senhora enxerga os sinais que são dados pelo presidente da República. Ontem, numa entrevista, ele deixou dúvidas, até mesmo entre os seus aliados petistas, sobre o destino de Geraldo Alckmin, quando fala que Alckmin tem como ajudar muito o palanque de São Paulo. A dúvida é se o Alckmin fica na vice-presidência, ele que também é do PSB, ou eventualmente pode ser considerado para disputa ao governo de São Paulo. Tainá, eu vou começar pelo final, que é a parte mais fácil. Eu acho que todo mundo que acompanhou, não só quem é do PSB, mas quem acompanhou de perto mesmo, tudo que o Alckmin fez pelo nosso país, na negociação na questão do tarifaço, abrindo novos mercados para que os produtores de café, para dar um exemplo de São Paulo, do nosso estado, não ficassem desamparados, para que empregos não fossem perdidos, todo mundo que acompanha o trabalho sério dele, a ética dele, eu brinco, tanta gente para criar problema na política e ele está lá para resolver. Quem vê tudo isso pensa, não existe hoje um vice-presidente melhor para liderar o nosso país junto com o presidente Lula. Não existe, eu não consigo conceber. Alguém mais trabalhador, alguém mais honesto, alguém que mais entrega. Tá tão na moda nessa coisa de viralizar, e eu acho que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ele representa, ele vai na contramão disso, é trabalho, é entrega, é seriedade, é serenidade. Então, essa é a posição do PSB, porque eu acho que essa é a posição que é melhor para o nosso Brasil. Em relação à ministra Simone Tebet e à ministra Marina Silva, enquanto uma das lideranças do PSB, eu tive o prazer de fazer esse convite para as duas, para que viessem ao PSB, para que nos ajudassem
fazer esse bom combate, como a gente fala. São Paulo é um estado, vou puxar a sardinha aqui para a gente, mas é o estado mais importante do nosso Brasil, é o maior estado, e a gente precisa de lideranças fortes, que saibam dialogar com quem pensa diferente, que consigam trazer junto o empresariado, que consigam conversar com o público evangélico, porque a sociedade é a mistura disso tudo. Então, para mim, são duas das mulheres mais relevantes e mais admiráveis que a gente tem na política brasileira, e a gente sabe que esse quebra-cabeça de quem que vai disputar o governo, quem que vai disputar a vice, quem que vai disputar o Senado, tudo isso vai acontecer com muita tranquilidade e em diálogo com o PT, em diálogo com outros partidos. Mas eu defendo que a gente precisa ter uma candidatura forte para disputar o governo do estado em São Paulo e também duas candidaturas fortes para disputar o Senado, lembrando que são 2 vagas, e eu acho que essas 2 mulheres, junto com o time que já está no PSB, Márcio França, Geraldo Alckmin, vão nos ajudar a montar um time. E aí não pode ser um projeto em torno de uma pessoa, é um time que tenha viabilidade de votos, que possa, de novo, ampliar, falar com quem pensa diferente, trazer o centro para junto. Eu acho que a gente vai surpreender lá em São Paulo e eu estou bem orgulhosa. Claro que a gente ainda vai conversar muito, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que São Paulo pode contar uma história bonita nessa próxima eleição, assim eu espero. E mais mulher no Senado Federal. A gente tem pouca mulher. Até recentemente não tinha banheiro no plenário para os parlamentares, para as mulheres. Só tinha banheiro masculino. É um completo absurdo na história da República Brasileira. Se eu não me engano, e que bom que nós 2009 tenhamos... que colocaram banheiro no Senado. Foi. E que bom que nós temos cada vez mais mulheres na política. Nós conversamos com a deputada federal Tabata Amaral, presidente do PSB em São Paulo. Obrigado, deputada. Espaço sempre aberto aqui na CNN Brasil. Prazer é todo meu. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para a gente e até a próxima.